meus irmãos, vamos começando o dia bem, certo? Quem começa com Deus, começa bem. Isso é muito bom. Vamos ler a escritura também bastante conhecida, Hebreus 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Aproveitando, grande Senhor, que Tu és o mesmo. Ainda não há mudança, porque Tu és Deus. O Senhor apenas muda de homem, mas és o mesmo. Assim como o livro mudou de mão, mas é o mesmo. Estamos certos de mais uma vez sermos abençoados pelo efeito da palavra, porque a palavra do dia tem efeito. Quando ela termina aquele dia e cumpre, ela perde o efeito, mas ela está como o maná que cai hoje para poder alimentar a alma eleita que ama e que dedica a Ti. Senhor dos Exércitos, ajuda Seu povo, Sua igreja, não apenas os que estão presentes, mas todos quantos ouvirem esta simples mensagem, que possa mover o coração do pecador e mostrar que ele precisa do arrependimento e encontrar a paz, descanso eterno na Sua palavra. Conceda-nos esta vitória enquanto abrimos nossos lábios. Como diz Sua palavra, abra Tua boca e eu a encherei. Faça isto para nós nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para sempre, que vive e reina em nós. Amém, Senhor. Amém. Pode ser. O sinal nunca muda. Vou repetir alguns parágrafos que nós já fizemos pregações quando pregamos o Sumo Pontífice. Hoje quero usar esta palavra. É interessante que a gente passa pelo mesmo lugar e encontra outro sentido. Isto chama-se revelação, não interpretação, revelação. Há uma diferença tão grande como o céu se alteia da terra. É a diferença da interpretação com a revelação. Então o sinal nunca muda. Isto aconteceu na casa de Abraão e
aconteceu com Jesus Cristo, com a samaritana, e aconteceu com William Branham. Sinal. Nunca mudou. É o mesmo sinal, porque é o mesmo Deus. E Ele faz a mesma coisa no tempo que Ele quiser. Como Ele prometeu que faria, então a gente vê claramente isto já cumprido, já foi feito. Presta atenção, porque nas palavras do profeta, no livro O Profeta do Século XX, parágrafos 78 em diante, 78 a 80, apenas o início do parágrafo 80. Jesus estava falando dele mesmo com respeito a São João 4, 14 ao 29, falando da mulher no poço. Ele disse que Abraão havia visto seu dia. E se Abraão viu o dia, o eleito nos dias de Cristo tinha que ver o que Abraão viu. E o eleito nos dias de William Branham tinha que ver o que Abraão viu. Porque o sinal não muda. Ele faz o mesmo sinal. Então, em tempos diferentes, mas as pessoas que vivem em cada período deste são pessoas já predestinadas para ver. Não te admires de ver, e não te admires porque outros não veem. Porque isto não é para quem quer nem para quem corre, mas para quem Deus quer revelar. Foi o que Jesus disse, que os mistérios é escondido dos sábios entendidos e revelado aos pequeninos. Isto é porque Deus aprova fazer aquilo. Não é porque você é tão diferente dos outros, você é igual aos outros mesmo. Só que Deus aprova revelar aquilo, a semente predestinada dele. E você faz parte disso. Você está ligado a isto também. Então tem que encontrar o que Deus está fazendo no seu dia. Você nunca perde isso. A irmã Branham continua dizendo, porque você sabe que o Profeta do século XX, esse livro foi escrito pelo irmão Levi, mas aprovado pelo irmão Branham. E isto tem tanta coisa que todas as coisas foi o que o irmão Branham falou. Não é coisa tirada da mente do irmão Levi, que era um doutor. Ele sabia como gramaticar as coisas. O irmão Branham deixou que ele gramaticasse as próprias eras da igreja, aquele livro, e também o Profeta do século XX, esse livro, que abre muita coisa nova para nós. Então, o parágrafo 79, isto foi o que ele quis dizer com esta asseveração. Em duas ocasiões no Antigo Testamento, Deus apareceu a Abraão em forma humana. A primeira vez foi depois da batalha contra os reis, e foi chamado Rei de Salém. Logo lhe apareceu na tenda, imediatamente antes da destruição de Sodoma. Então você vê a primeira aparição naquela batalha que Abraão venceu e tomou a ceia. Aquilo apontava para o ministério de Cristo em seu dia na terra e 2 milênios no trono de intercessão. É isto que apontava, porque é o que o irmão Branham ensina aqui. A segunda aparição, que a primeira aparição foi em Gênesis 14, verso 18. A segunda aparição foi em Gênesis 18, quando ele aparece com mais 2 anjos ao lado dele. Mas nesta primeira aparição, o irmão Branham diz que o identificava como sumo pontífice, que é aquele que intercede por nós. É o sumo pontífice. Por isso não tem nenhum homem que é um sumo pontífice na terra. Nós temos um sumo pontífice. Este é Cristo. Ele
intercedeu por nós e cumpriu já o seu propósito intercessório. Então, sua primeira aparição, que foi em Gênesis 14, quando falou com Abraão, deu ceia para Abraão. Isso é um período dele. É o período das 7 eras da igreja. Ele estava, as 7 eras da igreja estava representada ali, naquela primeira aparição do Senhor a Abraão como Melquisedeque. Presta atenção, porque você vai ver em todo o tempo quem é este Melquisedeque. Em todas estas 3 aparições, porque o sinal não muda, e o sinal não muda, então ele, Cristo, é o Melquisedeque. Amém? Aleluia. Sua primeira aparição o identificava como sumo pontífice, posição assumida por ele depois de sua ressurreição, porque ele tinha que morrer vertendo sangue para depois ser nosso sumo pontífice, o intercessor. Sem sangue, ele não podia fazer mediação. A mediação é feita com o sangue. Então ele teve que vir na terra, vencer, morrer e depois ser o nosso sumo pontífice. Posição assumida por ele depois de sua ressurreição. Porém, vamos agora à sua segunda aparição. Na tenda, foi quando ele apareceu para Abraão e ele veio com 2 anjos. Tipificava seu ministério como profeta. Ofício que assumiu durante os dias de sua carne. Como temos que ver os 2 lados tão perfeitos. Ele foi o intercessor, e logo que aconteceu na casa de Abraão, ali na tenda de Abraão, era um ofício também que ele exerceu em seu ministério como profeta. O que ele fez como profeta na tenda, na casa de Abraão? Ele disse o que Sara pensava. E Sara estava atrás dele. Seria bom eu ler para você este versículo aqui em Gênesis capítulo 18, versículo 10. E disse, verso 9, e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu-o Sara à porta da tenda que estava atrás dele. Ela ouviu na porta da tenda, mas a porta da tenda estava atrás do anjo. Isto lembra, o sinal não muda. Quando aquele anjo, que era um homem, que estava falando com Abraão, que era Elohim. Irmãos, ele apareceu como um homem, como um anjo e como Elohim. Abraão viu, diz, é o Senhor. Quando ele veio, eram 3 anjos. Mas Abraão o identificou, é o Senhor, quer dizer, é Elohim. Ele então revelou o que estava no coração de Sara, e Sara estava atrás dele. Vai guardando bem isso, porque tudo isto é um sinal que não muda. Então a sua aparição na tenda tipificava seu ministério como profeta, ofício que assumiu durante os dias de sua carne, quando Jesus estava na terra. Ele assumiu esse ministério. Então você vê que a sua primeira aparição já o identificava como sumo pontífice, um ofício que ele exerceu após a ressurreição, porque já tinha vertido sangue, então ele foi exercer esse ofício intercessor após a ressurreição. Mas a segunda aparição ali na tenda, ele estava tipificando o seu ministério como profeta, porque ele falou
o que estava no coração de Sara. Ele não sabia nada, ele não tinha conversado com Sara. Ele conversou com Abraão. É isso que a igreja precisa perceber. Deus conversou com Abraão e não com Sara. E sempre esse ministério está na terra. Deus fala com o seu profeta. E o profeta fala com a igreja. Sempre é assim. Deus estava mostrando isto ali quando conversava com Abraão. Aquela aparição, aquele ministério profético de dizer: por que você riu? Aí falando com a igreja, Sara havia sorrido. Vamos novamente à escritura, Gênesis 18, verso 11. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, já Sara havia cessado o costume das mulheres. Para começar, nunca tinha dado à luz porque era estéril. E o costume das mulheres já havia cessado para ela também. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri. Ali não adianta negar. Não adianta negar, porque se você notar, Sara não deu uma gargalhada. Ela riu no íntimo. Pode nem ter mexido com os lábios. Mas você ri de uma pessoa sem mexer com os lábios. Você ri e escarnece dentro de você. Sara riu lá dentro. Mas o ministério que estava na terra naquele dia, que é um sinal, e o sinal nunca muda. Ele disse: por que você riu? E ela disse: eu não ri. Chamando Deus de equivocado. E era um anjo, Deus era um homem. Naquela hora, de pés empoeirados, Deus era um anjo. E Deus era Elohim. Estava tudo ali manifestado, e a pessoa, que Sara, viu aquilo, ouviu a voz, e não percebeu. Então Deus está falando com sua igreja. A igreja não tem que sorrir, a igreja não tem que pensar: sou impossibilitada, como irei no arrebatamento? Porque nós temos a promessa que Abraão e Sara receberam. Nós temos a promessa do filho. E não temos que rir, nós temos é que crer. O que aconteceu com Sara, não pode acontecer conosco agora. Sara riu. Mas por que nós vamos rir se nós temos a promessa na mão? Já lemos essas promessas, que ele virá, o filho virá para arrebatar a igreja. Você vê a sua impossibilidade, mas você crê. Você crê. Abraão também sabia de sua impossibilidade, mas ele creu. E é assim que nós temos que fazer. Então, vamos notar aqui novamente a sua aparição na tenda, o seu ministério como profeta, ofício que assumiu durante os dias de sua carne, quer dizer, nos dias de Jesus. Profeta, dentre ti e de teus irmãos, como eu, te levantará o Senhor teu Deus. A ele ouvireis. Deuteronômio 18, verso 15. Escuta aqui agora, para você ver que o sinal não muda. Parágrafo 80 do profeta do século XX. O que ele foi na tenda, também o foi aqui na terra. Ele não está falando aqui agora o que ele foi quando deu a ceia para Abraão. Ele está falando o que foi na tenda. Na tenda foi quando deu a promessa de um filho a Abraão.
O que ele foi na tenda, também o que foi aqui na terra, em Jesus Cristo. E também o é agora. Em quem? O sinal não muda, diz o profeta. O sinal não muda. Simplesmente, ele manifesta em pessoas diferentes. Ele veio como um homem, como um anjo, e era Elohim. E você tem que identificar quem ele era. Você vai e diz, não, mas ele era um anjo. O irmão Branham diz, a Bíblia diz que ele era Deus. Porque ele era Senhor. E Senhor é Elohim. Você não pode apenas pensar que ele era um homem. O ministério de Jesus Cristo na terra, você não pode pensar que era apenas ministério de um homem. Porque era Deus na terra. O ministério, o homem Jesus Cristo, você pode ver, ele era um homem, mas era Deus na terra. E eles não creram nele porque ele era um homem, e os judeus diziam, e tu fazes a ti mesmo Deus. Eles viram o homem, mas eles não viram Deus no homem. A mesma coisa o é agora, que era nos dias do profeta. Porque ele foi na tenda, ele falou o que estava no coração de Sara, ele foi aqui na terra, São João 4, você vai ver, relatando a história da samaritana, o que ele foi na tenda, falando o que estava no coração de Sara, ele foi aqui na terra, falando o que estava no coração da samaritana. Bom, tudo isso que vocês conhecem, mas é bom passar pela Escritura e nós vemos em São João 4, verso 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse-lhe Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. O que ele foi na tenda para falar o que estava no coração de Sara, ele foi aqui na terra para falar o que estava no coração da samaritana. A samaritana não chegou dizendo para ele, Senhor, eu já fui esposa de tantos homens. Não. Ele quem disse, vai, chama o teu marido, não os teus maridos, mas o teu marido, singular. Vai, chama o teu marido e venha cá. Ela diz, eu não tenho marido. Ela tinha luz para isso. Eu não tenho marido. E ele foi quem prosseguiu para cumprir o que ele falou com Sara, falando com Abraão e dizendo que estava no coração de Sara, atrás dele, porque Sara estava atrás dele. A mulher, a igreja, sempre tem que ficar atrás de Cristo. Ela tem que ouvir a voz de Cristo, mas sempre ficar atrás dele. Laodiceia quis passar na frente e Deus teve que sair dela. E depois que ele saiu de Laodiceia e começou a bater na porta, ele veio no mensageiro e cumpriu Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não incorras em suas pragas e em seus flagelos. Ele está chamando, porque ele está fora da igreja, porque a igreja não ficou atrás dele. A igreja quis dirigi-lo, a igreja quis ordená-lo, como a mulher quer ordenar o marido. A igreja não pode ordenar a Cristo, ela tem que ficar atrás dele, ouvindo
à porta da tenda, escutando Deus falar com Abraão. Abraão é o ministério do dia, sempre Abraão é o ministério pastoral, é o evangelístico, é o ministério do dia, é o apostólico, é o doutorado, que é o de ensinamento, é Efésios 4:11, é o Abraão. E a igreja, ela é a Sara que está ouvindo o que Deus, Elohim, falou para Abraão. O que Deus, no William Branham, falou para nós, os pastores. A igreja fica por trás ouvindo. Agora, ai da igreja que não tem o ministério pastoral como teve Abraão. Aí da igreja que não tem aquele ministério, porque ela não tem quem ouvir e ela não tem quem defender. Ela não tem quem a defende, porque lhe falta aquele ministério. E tem que haver um ministério para Deus falar com ele, para aquele ministério falar com a igreja. A igreja estava atrás de Elohim. Assim você tem que saber que cada um de nós, como igreja, estamos atrás de Cristo, atrás da palavra. A palavra fala com o ministério, com Abraão, e depois até dá a nossa sentença. E diz o irmão Branham que Deus não podia matar Sara quando ela chamou Deus de mentiroso, porque Deus diz, você riu, ela diz, não ri. Então, irmão Branham diz, Deus não a podia matar porque ela era parte de Abraão. E logo ele diz, e Deus não pode nos matar porque nós somos parte de Cristo. Amém. Agora, se a pessoa não é parte de Cristo, o que é Cristo? Cristo é a palavra do dia. Você pensa o que é Cristo hoje? Cristo foi nos dias do irmão Branham, Malaquias 4, Apocalipse 10, de 1 a 7. São Lucas 17, 26 a 30. Foi o que Cristo foi nos dias do irmão Branham. Mas o que Cristo é hoje? Hoje Ele é o mesmo, ontem e hoje, e para sempre. Então o que Cristo é hoje? Hoje Ele é Apocalipse 10, 8 a 11. Ele é o João que aponta para a noiva de Cristo, a esposa, o corpo místico do Senhor na terra, que tomou o livrinho revelado e comeu. Esta é a esposa de Cristo. Ela come o que Ele revelou. Ela come, e esse é o ministério dele mesmo, ontem, hoje. E o sinal não muda. O sinal não muda. Tudo está aqui na palavra. Nós não podemos perder isso de maneira alguma, que o sinal não muda. Fica aqui. O profeta século 20, parágrafo 80. O sinal não muda. Você quer ver mais alguma coisa que nós temos que... São coisas boas. Ontem não pude passar por isso, então tenho que passar agora. 187 a 191, quem é este Melquisedeque? Agora está prometido. Ele estava falando no 186, ele diz assim, veio que a samaritana foi em realidade, de meu sermão de ontem à noite, foi Agar, veio um tipo pervertido, a judia foi Sara, o que foi Sarai, porém a gentia é de Maria, a real, a semente real de Abraão. Agora está prometido que nestes últimos dias, este mesmo Cristo, olhe bem que é o mesmo ministério, o sinal não muda, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele diz aqui, nesses últimos dias, este mesmo Cristo voltaria aqui e se revelaria como Filho do Homem. Por quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se ele deixou que esses judeus passassem com reticência e lhes deu esse sinal de Messias, ele é o mesmo. O sinal não muda. O sinal de Messias, ele fez a porta da tenda de Abraão. O sinal messiânico é um sinal profético
de discernimento, foi o que ele conversou com Abraão, falando da promessa que Abraão teria um filho, e logo nas costas dele, atrás, estava a tenda e a porta da tenda, e Sara na porta da tenda. Ouviu aquela conversa de Elohim, um homem com os pés empoeirados, falando com Abraão. Abraão deu água para lavar os pés dele, e agora ele dá uma promessa para Abraão, e Sara, a igreja, por detrás de Elohim, ouvindo aquilo, de que Abraão seria pai, Abraão ainda teria um filho. Aí Sara disse: mas eu, uma velha ainda, e já passou até o meu tempo, o meu costume já cessou, e agora o velho Abraão também já está muito passado da idade, como que vamos ter um filho? Ela riu lá dentro, ela sorriu dentro, e foi a hora que aquele ministério profético disse para Abraão: porque Sara, tua mulher, riu. Ela disse: eu não ri. Perante Deus, foi Deus que estava falando. Se ela entendesse, se ela tivesse discernimento daquele ministério que estava na frente dela, se a igreja hoje tivesse entendimento do ministério que está diante dela, o ministério de Cristo em William Branham, que é o ministério de Elohim, de Melquisedeque, diante de você. Se puder entender este ministério, não arrazoaria, não chamaria Deus de equivocado. Ele diz que revelaria os 7 trovões, os 7 selos nos dias da voz do 7º anjo, e ri por dentro e diz: como vai acontecer isso? A gente não sabe nada, o profeta já morreu. Olha, quanta Sara tem por aí que está rindo hoje, e hoje não é como no tempo de Abraão, rindo da promessa, como se Deus não tivesse cumprido sua palavra, como se Apocalipse 10, de 1 a 8, a 1 a 7, não foi cumprido. Sorri por dentro, dizendo: ainda tem que acontecer algo, vai acontecer, quando Deus prometeu que faria isso nos dias da voz do 7º anjo, e isso já é mistério e ministério concluído. William Branham não vem concluir ministério. Ele não virá para concluir, ele já concluiu o ministério dele nos dias da voz do 7º anjo. Ele foi a voz do 7º anjo. Sua mensagem foi a voz do 7º anjo aqui na terra. Foi o ministério de Elohim falando com Abraão, com os ministros. Cadê o Abraão do dia? Cadê ministros que podem ouvir e defender a igreja? Levar a mensagem para a igreja como Abraão defendeu, e um ministro para defender a igreja. Ele, como homem, não pode fazer isso, porque Cristo é quem defende a igreja. Mas se Deus estava em carne falando com Abraão, Deus estava em carne aqui falando conosco, o mesmo Elohim. O sinal não mudou, falando conosco, e nós aqui como ministros, como Abraão, ouvindo aquilo, e a Sara, o ministério, ouvindo aquilo atrás de Elohim. E só não morre porque tem um pastor que tem um ministério que identifica Deus. Vocês estão entendendo? Abraão, que o ministério que identificava Deus. Abraão apontava para a palavra, Sara para a igreja, o pastor aponta para a palavra, e aqui está a igreja. Será que não dá para nós cairmos em si e vermos? O sinal não muda, não mudou no tempo de Abraão, quando veio e falou com a samaritana, não mudou, foi o mesmo sinal. Ele falou com Sara e diz, ela riu. Ele falou com a samaritana e diz, vai, chama o seu marido e vem cá. Ela diz, eu não tenho marido. Você disse a verdade, porque você já teve 5 e com quem você vive agora não é o teu marido. A mulher tinha luz, porque ela não vivia com o marido dela. Aquele marido era marido de outra mulher. Que se não é teu marido, o homem que você vive não é teu marido, é porque já tinha sido marido de outra.
Ela já teve 5, e agora o 6º não era marido dela. Porque enquanto a mulher está viva, aquele homem é marido daquela outra mulher. Isso é pesado. As pessoas talvez não percebem o ministério, e na Bíblia está tão claro. Mas esse que você vive agora não é o teu marido. Isso porque era marido de outra. Ela tinha tomado o marido de outra mulher. E ela era a semente predestinada do dia. Não é a sua santidade, a sua vida limpa, que faz você entender a mensagem do dia. É a eleição dentro de você. Se fosse vida limpa, o sacerdote teria que olhar para Jesus e dizer: ele é o Messias. Anás e Caifás teriam que dizer: este homem é o Messias, se fosse vida limpa. Mas não era vida limpa, e hoje também não é vida limpa. É predestinação, é semente interior, está lá dentro. E a samaritana tinha esta semente. Ela identificou o ministério com quem ela estava conversando. Olhando para aquele ministério, disse: tu és ele. Vejo que és profeta. Foi claro, ela teve revelação, ela teve luz do ministério com quem ela conversava. O que falta hoje é as pessoas ter luz deste ministério. Elas não têm luz do ministério, por isso não enxergam o que Deus está fazendo naquele presente momento. Mas o que Cristo foi, lá atrás, ele foi Melquisedeque. Aí o irmão Branham vem na mensagem provando a sua palavra e diz: aquele lá atrás não foi Jesus, porque ele ainda não havia nascido. Porque lá ele era Melquisedeque. Mas ele viria aqui na frente e seria Jesus. Aquele Melquisedeque seria Jesus Cristo. Foi por isso que o profeta diz que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Porque não existe um Jesus Cristo e outro Jeová. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Amém. Amém. Vamos passar sobre isso porque isso aqui é importante. Lhe deu esse sinal de Messias. E então vem ao fim dos ensinos dos gentios e deixa que eles apenas entrem sobre teologia. Ele seria injusto. Ele tem que fazer a mesma coisa, porque é o mesmo sinal. Se ele veio nos dias dos judeus e não deixou eles passarem através da teologia que eles tinham, porque Anás e Caifás eram os teólogos do dia. E Deus não deixou que aquele ministério fosse o que manifestasse a palavra para o povo, mas Deus mesmo veio e realizou o mesmo ministério que ele realizou para Abraão. Ele discerniu os pensamentos de Sara. Então ele veio em Cristo, ao invés de vir naqueles grandes homens eruditos como Anás e Caifás. Deus não veio a eles. Deus veio no ministério messiânico, que era o mesmo ministério que ele falou com Abraão e Sara. O sinal não muda, vocês estão entendendo? O sinal não muda. Hoje ele teria que fazer a mesma coisa, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele teria que fazer hoje a mesma coisa, ter o mesmo ministério e usar alguém para fazer isso como ele usou. William Marion Branham. Amém. Até eu chegar ali, presta atenção, que a gente vai chegando a um apuro aqui que os minutos vão acabando. Estou no 187 ainda. Quem é esse Melquisedeque? Ele diz: lhes deu esse sinal do Messias, e então vem ao fim dos gentios, e os gentios, e deixa que eles apenas entrem sobre teologia. Deus não pode deixar as pessoas entrar por teologia. Tem muitos teólogos na mensagem.
Mas não é pela teologia, é pela revelação, é pelo mesmo sinal. Então, hoje as pessoas estão achando que elas estão seguras porque elas creem na mensagem que um teólogo prega, ou tem um teólogo no encontro de pastores. Então eles dizem, nós estamos certos, porque aquele teólogo passa por ele e pergunta para ele, o Cordeiro saiu do trono, se ele crê que o Cordeiro saiu do trono. O teólogo diz, não, o Cordeiro ainda está no trono. Então as pessoas ficam atrás da teologia. Mas se Deus quisesse fazer isto, ele estaria errado. E Deus não erra. Porque ele lá atrás não fez através da teologia. Ele mesmo desceu em carne e falou com Abraão. Ele mesmo desceu em carne e falou com a samaritana. E ele mesmo veio em carne em William Branham para falar conosco nos últimos dias. O sinal não muda. O profeta diz aqui, ó, ele veio e trouxe o ensino para os judeus, deu um sinal do Messias. O sinal do Messias é o sinal profético que fala o que está no coração da pessoa. Então aqui ele veio e falou que estava no coração da samaritana. Escuta bem. Se ele mudasse isto, se ele mudasse a sua maneira de manifestar, se ele não falasse da mesma forma com cada pessoa hoje, através do mesmo ministério, então ele seria injusto de passar pelos gentios e deixar que os gentios entrassem através da mensagem de um teólogo, alguém que viesse pregar teologia e mostrasse Deus de uma forma para o povo que não é a forma revelada e profética e messiânica. Deus não faz isso, tem que ser pelo mesmo ministério que ele deu a Abraão, o mesmo ministério que veio a Cristo e o mesmo ministério que veio nos dias do irmão Branham. Tem que ser, porque o sinal não muda. Amém? Então o irmão Branham diz, ele seria injusto se fizesse diferente. Porque se ele manifestou para Abraão, manifestou para a samaritana, assim, teria que manifestar nos últimos dias, porque ele é o mesmo. Ele tem que fazer a mesma coisa, porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que ele é o mesmo. E ele tem prometido em Malaquias 4 e todas as diferentes escrituras que nos últimos dias a igreja estaria colocada exatamente como está hoje e como estaria o mundo. 188. Quem é esse Melquisedeque? Olha o mundo hoje. Vamos entrar no pedacinho que eu não falei ontem. Olha o mundo hoje. Olha a condição sodomita. Olha os terremotos em diversos lugares e as coisas que estão tendo lugar. Olha a igreja na confusão em que está. Olha a igreja. Agora você não pensa que a igreja é só os denominacionais. A igreja, o povo da mensagem também. Porque no tempo de irmão Branham, a igreja era os denominacionais fora da mensagem. Mas no tempo da noiva, do ministério da noiva, é o povo da mensagem, que é a igreja, em confusão. Cada um crê de um jeito. Um crê que o irmão Branham vai vir para revelar os selos, outro crê que o irmão Branham ainda tem que vir como profeta, porque ele veio como evangelista, e eles ficam esperando alguma coisa. Uns crê de um jeito, outros crê do outro, outros crê que o milênio já está aqui agora mesmo, quando o irmão Branham diz, você está equivocado, mas eles continuam crendo da mesma forma. Então a igreja toda está em confusão. De Babilônia, olha o mensageiro, um Oral Roberts e um Billy Graham. Aí ele vem falar, Graham, a primeira vez que tivemos um mensageiro em todas as igrejas, que seu nome alguma vez terminou em H-A-M, como Abraão. Em inglês não é Abraão, como nós temos em português, Abraão. Em inglês é Abraão, o final é H-A-M. E por que Deus manifestou exatamente nos Estados Unidos desta forma? Porque ali é o pôr do sol. Era ali que cumpriria Zacarias 14, 6 e 7. No entardecer haverá luz. Luz seria um profeta nascendo na América. E nasceu, veio na América do Norte. Escute, Abraão é 7 letras. Grã é 6 letras. Por que irmão Branham não diz assim, Branham é 7 letras? Por quê? Porque ele não podia falar. O nome dele estava relacionado, ou o ministério do dia, o nome dele estava relacionado ao número de Deus.
no ministério de hoje é 7. E é 7 que tem o H-A-M. Bran. Que tem o H-A-M. Esse é o ministério de Deus, não é Gran. Gran é 6. Aí ele explica aqui para nós. Pô, estou com a mensagem na mão. Quem quiser ler, vai ler em casa. Estou lendo aqui 188. Quem é esse Melquisedeque? Tradução de Goiânia. Então diz aqui, Gran é 6 letras. Onde ele está? Ao mundo. Gran, o Billy Graham é um grande pregador. Mombrand diz que ninguém consegue pregar uma mensagem de arrependimento como Billy Graham prega. Mas se Billy Graham pudesse lá do outro lado também dizer assim, mas ninguém revela mistérios da Bíblia como William Branham revelou. Se Billy Graham pudesse falar de William Branham, o quanto William Branham falou de Billy Graham. Se ele pudesse entender esse ministério e falar para o povo, falar para as suas igrejas, falar para as igrejas nominais, que está ligado a Billy Graham, Batista e outros. 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Por isso, o ministério de Gran não é o ministério que prepara o povo para arrebatamento, porque é o número do homem. Mas o ministério de Bran é o ministério que prepara o povo para o arrebatamento. Mas 7 é o número de Deus. Ele falou 7 aqui em Abraão, você vê. A-B-R-A-H-A-M. Abraão. Então, esse é o número de Deus. Mas quando Deus falou com ele, na mensagem Parada na Brecha, 138 em diante, a 153, 155, Deus diz para ele que era o nome dele. Tem 7 picos naquele monte, e quantas letras tem seu nome? 7. Este é o número de Deus. Está no nome de um homem. E H-A-M, no número de Deus, 45, Abraão restaurado. Irmão Branham diz que faz parte do nome de Deus. H-I-M, que é Elohim, e H-A-M. Faz parte do nome de Deus. É o mesmo sinal. O sinal não muda. Abraão, Jesus e Branham. O sinal não muda. Mudou foi os homens. Deus muda. Homem, porque Deus em morfe, é Deus em morfe. É Deus tomando corpo. Deixa um e faz o papel de outro. Se todos pudessem, a igreja pudesse entender, se os ministros, o Abraão do dia, pudessem entender que o ministério de William Branham na terra foi o ministério de Elohim, falando com a igreja, mostrando para os pastores, para eles não ter obra dos nicolaítas, porque eles formam a obra dos nicolaítas, um bispo sobre pastores em diversas cidades. Isso é errado. Irmão Branham mostrou que é um bispo sobre o pastor local. É o bispo e o pastor local. Aí é o sistema de Deus. Saiu daquele bispo e pastor local e tem outro pastor fora daquela cidade, e que aquele bispo é bispo dele, é obra dos nicolaítas. Pastor que tem um ministério, que tem ovelhas em seu cuidado e que tem um bispo na região, é obra dos nicolaítas, é assim diz o Senhor. Mas eles estão enganados, dizendo que pode fazer isso. Leia a mensagem do profeta, vai ler a mensagem do irmão Branham. É o irmão Branham que ensina isso. Ele falou de pastor local, bispo e pastor local. Eu posso ter aqui, eu posso ser o bispo, porque eu fundei o trabalho, então eu posso ser o bispo e posso ter um pastor local aqui ao meu lado que me ajuda. Aí tudo bem, mas eu sou o cabeça, aí o bispo aqui é o cabeça. Seria assim, como Paulo mostrou. Mas quando forma isso fora, outra cidade, que não é o local, aí é outra cidade, gente. Deveriam aprender isso. Então, aí é obra dos nicolaítas. Eu não posso governar em um outro pastor, ser bispo de um pastor que esteja numa cidade qualquer, uma vizinha aqui, ser bispo dele, eu não posso.
Por quê? Porque aí é obra dos nicolaítas. Mas se eu estiver dentro da minha igreja, é aqui no meu púlpito, é local que o profeta ensina. Aí tem o bispo, que é o pastor fundador do ministério, e o pastor que está ao lado do bispo, que está auxiliando, é chamado de copastor, que está junto com o pastor que fundou o trabalho naquele local. Aí é correto. Mas saiu da cidade, é outra cidade, eu não posso ser bispo do outro pastor. Vocês estão me entendendo? Isso é a mensagem de Mombrana. Eu prego isso com a clareza que Mombrana pregou. Eu creio que as pessoas precisam entender. 7 é o número de Deus. Bran. Agora vejamos, ali embaixo em Sodoma, e ali estão seus mensageiros ali embaixo falando com eles. Porém, onde está essa semente real de Abraão? Onde está o seu sinal? O sinal é o mesmo que ele disse, como foi nos dias de Sodoma, que Deus desceu e se manifestou em carne humana e disse o que Sara estava pensando em seu coração detrás dele, atrás da tenda, detrás dele. O último sinal, antes que o mundo gentílico fosse destruído por fogo, e a igreja tem seu último sinal antes de todo mundo, antes que todo mundo seja destruído. Este reino gentílico será destruído pelo fogo e a ira de Deus. Creem vocês isso? Amém. 190, quem é esse Melquisedeque? Esse Melquisedeque foi carne. Escuta bem para você ver se não há o Melquisedeque hoje nos dias de Mombrana. Esse Melquisedeque foi carne. Se apresentou em um corpo humano, e então mais tarde ele se fez carne. Ele foi carne. Se apresentou um corpo humano no tempo de Abraão. E apresentou num corpo humano no tempo de Abraão. Era Elohim, era Melquisedeque. E agora, esta noite, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O creem vocês? Irmãos, é o ministério do profeta do dia. Deus tem que ter um homem para ele poder mostrar aquele ministério. Então estava ali ele dizendo, ele é o mesmo nesta noite. O 191. Quem é este Melquisedeque então? O que é o mesmo ontem? Nunca teve nenhum pai, nunca teve nenhuma mãe, ele nunca teve nenhum princípio de dias, nunca teve nenhum fim de vida. E ele se encontrou com Abraão, e que classe de sinal executou ele? Então, quando ele se fez carne, ele disse que haveria de repetir-se outra vez antes do tempo do fim. Creem nisso? Ele diz assim, eu creio. Se vocês creem, deixa eu terminar aqui agora. Vocês creem nisso? Então, o mesmo ministério, é o mesmo sinal. O mesmo sinal. O sinal não muda. O sinal não muda. Hoje tem se cumprido esta escritura 144. Aqui está uma senhora sentada de trás de mim. Agora é o Elohim, é o Melquisedeque em William Branham. Vocês estão me entendendo? Olha, não é William Branham o Elohim. Não é William Branham o Melquisedeque. É William Branham o corpo onde Elohim, que é o Melquisedeque, estava na terra. Amém? Porque é um ministério num homem. Era um ministério num homem. Aqui está uma senhora sentada de trás de mim. Como esteve Sara na tenda. O sinal não muda. Como esteve Sara na tenda. Como Jesus falou com a samaritana. Ela está orando por uma filha. Ponha-se de pé. A filha não está presente. Está em outra parte. Isso é igual ao caso quando uma mulher veio ante Jesus. Mateus 15, 22. E tinha uma filha atormentada do diabo. A filha desta mulher aqui está sumamente endemoniada. O sinal não muda. Até para falar com uma mulher que tinha uma filha endemoniada, como Jesus falou, aqui Jesus falou em William Branham outra vez com uma mulher que tinha uma filha endemoniada. A filha desta mulher está sumamente endemoniada. A filha não está aqui. Você é de Carolina do Norte. Crê você nestas coisas? E isto que lhe tenho dito é a verdade? Senhora, ordens. Você pode ir à sua casa. Se você crer com todo o seu coração, encontrará sua filha como a encontrou aquela mãe no passado, conforme as palavras de Jesus. Porque o sinal não muda. Hoje tem se cumprido esta escritura em vosso meio. O creem? O aceitam nesse momento como seu Salvador e curador? Ponha-se de pé e todos digam, eu aceito minha cura.
Amém? Você que está doente, diga: eu aceito a minha cura. Eu aceito como meu Salvador e meu Rei, todos de fé. Aleluia. Senhor Jesus, te damos graças, porque hoje tem cumprido estas Escrituras. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e para sempre. Estamos falando, Senhor, de Escrituras que já cumpriram no tempo de Abraão, no tempo de Jesus Cristo e no tempo de William Branham. Obrigado, Senhor. E estamos vendo as mesmas Escrituras hoje para mostrar, porque é o mesmo sinal que mostrou para o povo, para o eleito do dia, o mesmo sinal hoje mostrando para a igreja que estas coisas são reais, e que Jesus Cristo hoje, no tempo da noiva, do ministério de Apocalipse 10, verso 8 a 11, o ministério que comeu o livrinho, é o mesmo sinal para mostrar para o eleito que foi o mesmo sinal em todo o tempo, e está acontecendo hoje, e o eleito diz amém. Muito obrigado por esta luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.